a número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos. Pela ordem, senhor presidente. Para a 7ª sessão extraordinária. Pela ordem... Pela 151. Vereador Rômulo. Pelo 151. Pelo 51, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho o negócio meio sem explicação, esse negócio de encerrar a sessão, sabendo que tinha coisas para votar anteriormente, projeto que veio aqui o munícipe pedir para votar um projeto das ADIs. Eu estava preparado para votar deliberação projeto da ADI. Agora, nova políticas, velhas práticas. O governo vem aqui, eu acho que tem interferência do governo para votar aquele imbróglio do governo que veio errado. Agora a gente tem que consertar, mas tinha coisa para deliberar aqui na Câmara e de maneira sem explicação o pessoal derruba a sessão. Quer dizer, a velha política com a velha raposa Geraldo Celestino aqui comandando para derrubar a sessão, essa coisa mais absurda. Eu acho que nós viemos aqui para trabalhar, não foi para ficar manipulando sessão, não votar, porque vai ficar um monte de coisa sem votar aí, de interesse da população, de interesse das ADIs, que tem um projeto para deliberar das ADIs aí. Agora, derrubou tudo para a gente ir para votar os embrólios, as incompetências, as coisas erradas que esse novo governo, da nova política, que tem as velhas práticas, quer que a gente vote. Então, vamos ver se a gente vai discutir essa votação agora, se teve acordo para votar aí interesse das ADIs, agora vamos ver se a gente vai votar esse imbróglio do governo aí. Presidente, questão de ordem, presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Seminaldo. Presidente, a sessão que se encerrou agora, nós estávamos no grande expediente, correto, presidente? Sim, vereador. E quantos vereadores eram necessários estar presentes no plenário, presidente, para que a sessão pudesse continuar? Como estávamos em deliberação, 18, vereador. E quantos vereadores registraram a presença, presidente? Pelo painel, vereador, 16. Quero complementar, meu presidente. Para complementar, vereador. Olha, presidente e público que nos acompanha, essa é uma manobra que foi feita que eu acho ruim. E quem está nos acompanhando em casa sabe, a gente tem 2 dias na semana que a gente vem aqui para deliberar os projetos, para votar requerimento, enfim, para prestar serviço para você, morador da cidade de Guarulhos, que paga os nossos salários. Então, se a gente ficasse aqui até meia-noite trabalhando, né, não seria problema, porque todo mundo aqui é pago para fazer isso. Agora, através de uma manobra, se abrevia uma sessão que poderia ter sido discutido vários itens, vários projetos de lei, para discutir um único item, que é triste para nós, porque a gente agora vota rapidamente isso e ficamos devendo uma vez mais para a população de Guarulhos. Então fica aqui o meu repúdio, né? Fiz questão de registrar a minha presença no painel e depois vir aqui na tribuna para fazer também, porque você, morador da cidade de Guarulhos, que paga o salário de todos nós aqui, inclusive o meu, tem o direito de que a gente fique aqui trabalhando pelo tempo que for necessário e não se valer de manobra para poder acabar com a sessão. Era isso, presidente. Vereador, registrado, mas só para informar a todos os presentes que esta mesa cumpriu o regimento. Colocamos em votação e o número não foi suficiente para quórum. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson. Senhor presidente, a minha questão de ordem é que se Vossa Excelência, como presidente em exercício, na ausência do vereador Soutur, solicitou no dia de hoje, ou por esses minutos atrás, reforço da tropa da GCM nessa casa, senhor presidente. Repete, por gentileza, vereador. A minha pergunta é objetiva, senhor presidente. Se o senhor, que exerce o poder de polícia, enquanto presidente, requisitou reforço da tropa da GCM no dia de hoje? Não, vereador, não. Então, para concluir minha questão de ordem, senhor presidente... Para concluir. Na verdade, desde a sessão passada e algumas sessões anteriores, nós temos já uma carência muito grande dos GCMs nas ruas. Inclusive foi um motivo de vídeos, de lives do próprio governo, diminuiu a questão da banda para poder pôr gente mais na rua, cortou projetos como na rua Charqueada, lá na região do Jardim Paraíso, para ter mais gente na rua.
E eu tenho visto hoje aqui que a gente teve um efetivo maior do que nos outros dias. Então, senhor presidente, como esse espaço é o espaço dos vereadores, é o espaço da assessoria, eu só pediria que fosse recomendado, porque a gente não pode dizer o que vai ser feito, a gente pode dizer aqui no plenário, que fosse recomendado que não precisaria ter o efetivo da tropa aqui no ambiente do plenário. Então nós temos várias entradas e passar por aqui, como eu vi agora há pouco, são funcionários públicos como muitos de nós, mas teriam ocupações em outros lugares para fazer, passando aqui por dentro de forma ostensiva, com um aparato para um grande enfrentamento, que eu acredito que não vai ter aqui. Ou é falta de informação de quem comanda a GCM, que esses homens e mulheres poderiam estar a serviço da população lá fora, ou é algo da vontade individual de alguém. Então eu gostaria de deixar registrado aqui que não se faz necessário dessa forma. Na terça-feira eu não falei na tribuna para não acirrar mais os ânimos, mas inclusive a gente tinha aqui uma parte da tropa dentro do plenário, inclusive com animais, inclusive com um cachorro que estava do lado de cá. Então eu acho que é desnecessário e expõe a casa a uma cena ridícula, para dizer o mínimo. Ridícula. Porque a população que nos assiste em casa pode pode ter outros pensamentos sobre essa presença ostensiva militar aqui dentro da casa, que eu acho desnecessário. A rua está lá, os espaços estão lá e a população quer um outro tipo de atitude. Eu só queria deixar registrado isso. Registrado, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. A minha pergunta, senhor presidente, essa edilidade é considerada como próprio? Próprio público, vereador. Sim, é isso que eu quero dizer. Eu quero me referir ao nobre vereador Edmilson Souza. Complementar, vereador. Posso completar minha questão de ordem? Complementar. Eu quero lembrar ao nobre vereador Edmilson Souza que a Guarda Civil Municipal é exatamente para cuidar dos próprios. E é o papel que ela está fazendo aqui. E nós não podemos esquecer, senhor presidente, que na votação do IPTU, isso aqui tinha mais guarda municipal e mais polícia do que vereadores e público assistindo. Isso no governo anterior. Nesse governo não pode. Por quê? Qual a diferença desse governo? A diferença desse governo é que tem transparência, o outro não tinha. Essa é a diferença. Muito obrigado. Item. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lauri. Pelo 151. Pelo 51, vereador. Bom, o que me traz aqui é referente à fala do nobre vereador Edmilson. Vereador, na verdade eu penso que a guarda está aqui para proteção de todos e não para ameaçar alguém. Eu acredito que hoje deve-se ao fato da guarda estar aqui o ocorrido na sessão de terça passada, onde foi quebrado aqui os vidros da Câmara, foi tomado cacetete de policial. Então, o senhor me desculpe, eu acho que o policiamento que está aqui hoje é para proteção e para o bem-estar de todos, e não com o intuito de ameaçar alguém. Eu nunca vi uma declaração como essa, ainda mais do ocorrido na semana passada. Então, o que eu penso, aliás, a própria casa solicitou aqui hoje o policiamento, porque não temos certeza do que haveria aqui hoje, se teria alguma nova manifestação ou não. Mas eu não estou aqui para poder defender uma coisa ou outra, mas infelizmente a sua palavra hoje com relação ao policiamento não cabe, vereador, porque o que ocorreu aqui, crianças autistas aqui, precisamos colocá-las na área da imprensa, devido ao ato que aconteceu aí na porta. Infelizmente eu queria dizer ao senhor que eu acho que o policiamento hoje aqui veio no sentido de precaução, porque a gente não sabe exatamente o que poderia ocorrer na sessão de hoje. Então, eu acredito que a Guarda Municipal está aqui fazendo o papel dela no intuito de proteção e não de ameaça aos que estão aqui dentro. Obrigado. Item... Microfone... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora. Pelo 51, vereador. Eu também quero entrar nessa discussão aí, presidente. Eu acho que as falas são muito equivocadas, desculpem. Ninguém está falando que aqui alguém tem posição contrária à GCM. Por favor, GCM é servidor público como nós, como eu. Ninguém está dizendo isso. A gente está dizendo o seguinte: essa é uma casa do povo
É uma casa democrática e dependendo da cara que você dá para essa casa, você diz quem é que trabalha dentro dela, seu presidente. Se eu coloco na parte da minha casa 2 segurança e peço para os meus vizinhos poder vir na minha casa, eu tenho certeza que ele vai pensar 2 vezes de querer vir na minha casa. Eu acho que justifica um policiamento e segurança quando você está vivendo uma grande manifestação, algo que está colocando em risco essa casa, a democracia, a minha vida, a vida de quem está aqui. Agora, esse policiamento ostensivo só demonstra a cara dessa casa. É assim, ó, a partir de agora, gente, Guarulhos vai viver um período autoritário. É proibido protestar, é proibido falar, é proibido se posicionar contrário, é proibido vir na Câmara, porque para vir na Câmara, você vai ter que ser revistada com aquela ação. Aquele tumulto de ontem, vereadora Seminaldo, é porque foi cada um que entrava nessa casa tinha que passar pelo constrangimento da revista da maneira mais equivocada, com um monte de gente para entrar, sem nenhum motivo aparente que dizia que ia ter tumulto. Eram sindicalistas que queriam usar a tribuna. Então assim, ó, a confusão aconteceu porque a postura dessa casa já foi uma postura equivocada e autoritária. E hoje reforça, porque eu quero dizer assim, se vocês acham que isso é sentir segurança, para mim eu sinto vergonha de que para usar uma tribuna, uma casa da democracia, uma vereadora eleita pelo povo, eu vou colocar policial na porta para colocar uma pessoa em constrangimento. É uma vergonha para essa casa, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Seminaldo. Pelo artigo 151, presidente. Pelo 51, vereador. Bom, presidente, eu não ia manifestar a respeito desse tema, mas não vai ter jeito, né? Eu pergunto ao cidadão que está em casa, no seu trabalho, enfim, nos acompanhando agora, se ele se sente protegido do ponto de vista da segurança, né? Se a segurança na sua casa está ok, se na frente do teu comércio está legal, se está tudo funcionando. Eu digo isso porque eu atuo em várias regiões da cidade de Guarulhos, e uma delas, região de Vila Galvão, Tranquilidade, e o pessoal sempre reclama: vereador, precisa melhorar o policiamento, vereador, fala lá para melhorar, coloca uma base e tal. E aí a gente vê aqui eu quero cumprimentar os trabalhadores da GCM que estão aqui. Para mim são trabalhadores como todos os trabalhadores da municipalidade, estão aqui cumprindo ordens, estão aqui porque alguém pediu para estar aqui. Agora, é terrível para nós, é terrível você ter aqui, eu contei pelo menos 10 trabalhadores da guarda aqui hoje para fazer a função de babá de vereador, né? Tem que ficar aqui de babá de vereador, não dá, né? Eu tenho certeza que eles têm muito mais o que fazer, poderia estar na rua protegendo o cidadão, protegendo que possa ter um roubo, um furto, um assassinato, um estupro, e tem que ficar aqui de babá de vereador. E aí, vereador Moreira, meu colega, me desculpe, né? Uma questão é, se houvesse uma manifestação aqui, Câmara cheia, possibilidade de agressão e tal. Outra coisa é a Câmara do jeito que está hoje. As pessoas aqui acompanhando, diminuir inclusive a quantidade de assessor para bater palma aqui. Nem isso tem mais. Estava animado antigamente, o pessoal batendo palma aqui, agora deu uma diminuída. Então acho que assim, é lamentável para a gente, passou aqui alguns GCMs, eu não sei se eu conheço de arma, mas me parecia calibre 12 na mão, né? Então, Deus me livre, acontece alguma coisa aqui com armamento aquilo é para caçar androide, derrubar elefante, né? Não é o tipo de arma que se usa aqui dentro do plenário. Então, eu parabenizo os trabalhadores da guarda que estão aqui, que cumprem função, mas lamento quem está pedindo que eles venham para cá fazer a função de babá de vereador, porque eles têm que estar lá na rua defendendo o cidadão que paga os nossos impostos. Pela ordem, senhor presidente. Pela Artigo 151. Pelo 151, vereadora. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a todas e a todos que eu não me pronunciei sobre o ocorrido semana passada. Agora, realmente, no meu ponto de vista, nós não precisamos de ter uma segurança da forma como passou aqui. Respeito os guardas, eles estão cumprindo o dever, mas semana passada nós já tivemos casos que eu queria inclusive relatar, que a vereadora Genilda, que foi conversar
com as lideranças sindicais para saber quem iria falar, que ela levou choque. Eu quero discutir essa questão. Algumas funcionárias estavam intimidadas de ir ao toalete porque tinha um cachorro de porte volumoso, né? Então, eu quero dizer o seguinte: primeiro, eu sou uma amiga da GCM e sinto muito que a GCM perdeu um projeto fundamental, vereador João Dácio, sobre a questão da música. Eu achava muito importante aquele papel exercido pelos cantores de irem nas comunidades discutir, porque a prevenção é muito mais importante do que depois que ocorre o problema. Tendo em vista Para concluir, a vereadora, fala do vereador Edmilson e da nobre vereadora Genilda e do nosso vereador Marcelo Seminaldo, eu quero dizer aqui que nós não somos contra o GCM. Aliás, nós que criamos também, ampliamos, mas nós não podemos deixar essa casa cercada, que é a casa do povo. Para concluir, casa do vereadora, povo é para o povo, não é para ser cercada, vereadora Anistaldo. Muito obrigada. item único, senhor secretário, para leitura. Item único, leitura e deliberação ou primeira discussão e votação do projeto de lei número 2108/2017, caso não deliberado na sessão anterior. Introduz alterações na lei número 7.550, de 19 de abril de 2017, que dispõe sobre a administração pública municipal, a estrutura organizacional e o quadro de servidores públicos da administração direta da Prefeitura de Guarulhos. Autor, Prefeitura. Consulto a casa se o presente Pela ordem, projeto é objeto de deliberação. Pela ordem, vereador Laércio. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, vereador. Senhor presidente, público presente, mais uma vez, boa tarde a todos. Senhor presidente, esse projeto que nós estamos votando aqui, eu não poderia deixar de passar batido, vamos dizer assim, entre aspas, porque este vereador, assim como os demais componentes colegas do Partido Democrata e também alguns outros colegas vereadores, na ocasião que estávamos aqui discutindo naquela longa sessão onde se votou a reestruturação das secretarias do município, voltou-se também à situação dos procuradores do município, especificamente a questão salarial dos mesmos, assim como definiu-se naquele projeto que os procuradores migrariam para o sistema estatutário. Hoje eles são seletistas, passam a fazer parte do regime de previdência do município, não mais ao regime do INSS. Este vereador aqui alertou da situação, alertou do erro, alertou que a situação não poderia prosperar porque fere diversos dispositivos, entre os quais, principalmente falando, o artigo 40 da Constituição Federal. Isso daí não é facultativo, se eu posso ou não posso fazer. Constituição está clara, é obrigatório, é obrigatório. O projeto veio para esta casa simplesmente com 3 linhas lá, uma frase longa, colocou-se os procuradores como estatutário, sem nenhuma regra de transição, sem nenhum dos requisitos formais para tanto. O tempo se avançou, a emenda que nós apresentamos, emenda supressiva para retirar este parágrafo, não foi acolhida, e aqui eu chamo para a responsabilidade a casa. Tenha certeza que o democrata, quando apresentar alguma emenda, quando apresentar alguma proposta, será sempre de forma construtiva. O Partido Democrata saiu perdedor nas eleições da cidade de Guarulhos,
mas não vai deixar de exercer o seu papel responsável. Foi esse o meu papel, foi esse o nosso papel, foi essa forma que nós fizemos. Já falei para o nosso prefeito que nós trabalhamos para uma construção ao bem da cidade, não é a construção partidária. Mas infelizmente naquele momento não perceberam que o erro era persistente, o erro existia. É tanto que a Comissão de Constituição e Justiça não observou o artigo 40 da Constituição Federal. Portanto, na data de hoje, nós estamos aqui para corrigir um erro que lá atrás poderia ter sido corrigido. E esse alerta é importante, porque se nós não corrigir esse erro hoje, tenha certeza que as consequências de forma negativa será pior. Então, nada tarde do que nunca. Então, chama a atenção que o Partido Democrata sempre vai exercer o seu papel ao bem da cidade e não simplesmente a um projeto de governo. O bem coletivo está acima de todos. Solicito aos senhores vereadores que dirijam-se aos terminais para o voto eletrônico. Voto sim, senhor presidente. Doutor Eduardo Carneiro vota sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu voto sim. Doutor Santos vota sim. Vereador João Dácio vota sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Vereador Lamé vota sim. Vereador Lamé vota sim. Pela ordem, André Alves vota sim. Vereador André Alves vota sim. Encerrada a votação, considerada as comissões. Pela ordem, senhor presidente. Para justificar. Pela ordem, vereadora Genilda, para justificar, vereador. Apesar de na última sessão a bancada do PT ter votado contrário ao projeto da reestruturação, por vários erros lá, que mostra, se já começa hoje apontando que estava mais do que correta, a gente votou favorável porque esse artigo era um artigo que era um erro da lei, como tem outros. O vereador Lércio Santos colocou o argumento dele aqui, e eu quero alertar o governo que tem outros. Vou dar um exemplo. A assistência social tem uma divisão orçamentária, trouxe o fundo social para dentro da secretaria e ficou com 2 divisões orçamentárias. Quer dizer, está lá, o erro ainda não foi consertado. E como esse, tem vários outros erros na lei, porque aquilo que eu falei, fazem as leis com um interesse político, mas não tem um olhar técnico, e depois vai voltar esse projeto para essa casa, com pena dele não ser suspenso pela justiça, eu imagino que vai voltar ainda mais umas 8 vezes para corrigir, porque a base do governo deve votar favorável, mas deve ajudar o governo a olhar com cuidado os erros que tem no projeto. Não é só votar favorável e depois deixar a bucha para consertar. Quanto à questão do GCM que eu disse agora há pouco, eu ainda queria reforçar mais uma coisa. Os meus companheiros GCMs, que eu valorizo muito, e a crítica não é para eles, é para quem os dirige. Eu vou dizer uma coisa, recentemente eu vi no jornal assim, o Gilvan Passo dizia: estou acabando com o projeto da banda da GCM, que prestava trabalhos valorosos nessa cidade, porque eu estou precisando de efetivo na rua. Estou acabando com o projeto social da guarda, esqueci o nome do projeto lá, da Guarde, porque eu preciso de efetivo na rua. E aí eu pergunto para o Gilvan, ficar com um monte de GCM aqui na Câmara, eu não preciso de efetivo na rua? Não é um desperdício? Eu sei que quem teve a intenção estabelece uma relação de medo. Eu sou vereadora, não tenho medo de quem pensa o contrário de mim, não tenho medo de quem vem a essa tribuna protestar contra mim, e não necessito de um policial para garantir a minha segurança. E até porque isso tudo é decorrência também, inclusive, dos comissionados. Não é mais fácil você pagar
a quem você deve do que você evitar protesto na Câmara? Não é mais fácil você consertar a saúde do que evitar protesto na Câmara? É muito mais fácil. Aí a gente começa a procurar, quando não dá conta de resolver os problemas, começa a procurar respostas. E aliás, Geraldo Celestino, de manhã eu ouvi você falando aqui, no começo da sessão, sobre os comissionados. Quero dizer uma coisa para você. Eu não sei se o Almeida fez certo ou errado. Também não tô isentando ele de culpa. Não sei se se era dever do Guti ou do Almeida pagar. Eu só sei que esses trabalhadores têm que receber. Quem foi que deixou de pagar ou não pagar? O prefeito hoje chama-se Guti. Assumir uma prefeitura é assumir com ônus e com bônus. Prefeitura é de quem está no comando. Hoje é dever do Guti pagar esses comissionados. E não precisa de ninguém aqui, por mais leigo que seja, entender que direito trabalhista é uma coisa sagrada. Está virando prática nesse país retirar direito e achar isso normal, até a hora que não for o seu direito. Porque a hora que começar a ser na sua casa, você perdeu o seu direito, aí vai dizer assim, ó, aquela Câmara de Vereadores estavam lá, viu retirar direito e não tomou nenhuma providência. Por isso, os comissionados, conte com o meu apoio. Aliás, até hoje, vocês contaram com a minha solidariedade. A partir de hoje, conte com o meu mandato, conte com o meu apoio. Estou nessa briga agora a partir de hoje, junto com vocês, é com vocês. Obrigado, senhor presidente. Não. Pela ordem, senhor presidente, eu queria falar pelo 151. Pelo 151, vereador. Senhor presidente, tudo bem? Posso fazer uso? Não, rapidamente, senhor presidente, eu até pedi, até para cumprir o que a gente conversou aqui anteriormente, pedi pelo 151, porque já está deliberado o projeto, e para a gente fazer o debate real que tem aqui. Quando nós falamos dos prédios públicos municipais, não significa que uma autoridade estranha àquele ambiente, ela possa entrar quando quer e quando bem entende. O vereador João Darcy foi secretário de Segurança e sabe, e é da área militar, foi militar, tem conhecimento de causa. Eu sou professor, sou educador. Na sala de aula que eu trabalho, se eu estiver em sala de aula, qualquer outra autoridade que queira adentrar vai ter que pedir autorização para quem é autoridade naquele ambiente. Você não pode chegar numa escola pública sem falar com a diretora, por mais que ela seja uma escola municipal e a guarda seja municipal, você não pode chegar lá e dizer, olha, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Você tem que comunicar à autoridade. Você não pode chegar num procedimento médico, o médico está fazendo uma cirurgia, um atendimento, você abrir a porta e entrar para dizer, olha, eu vim aqui resolver algo com o paciente. É cada um com a sua autoridade. Este plenário, ele tem uma autoridade maior aqui. Nós somos 34 vereadores e temos um presidente. Este presidente exerce poder de polícia aqui dentro. Se esse presidente quiser determinar, olha, eu determino a entrada de 30, 40 homens aqui dentro, ele vai determinar. É isso. Então, ou seja, não é porque é um prédio, a função da guarda é zelar pelo prédio público dentro das regras que a lei orgânica lhe permite. Portanto, eu só gostaria de fazer essa correção. Eles podem estar aqui no ambiente do plenário, desde que autorizados pela maior autoridade, que é o presidente dessa casa. Não havendo... Pela ordem, presidente. Pelo artigo 51. Vereador Sanders, pelo 51, vereador. Senhor presidente, eu não poderia deixar de manifestar sobre essa situação que o Edmilson, o colega vereador Edmilson, começou a abordar, e dizer que, a meu ver, ele está com razão em partes. Que eu acho que aqui no plenário, com a devida vênia e respeito a todos, isso aqui está uma bagunça. Eu acho que quem preside os trabalhos, quem é o presidente da casa, precisa botar ordem nisso aqui. Nós estamos aqui de paletó e gravata, tem uns que estão sem gravata, então se tem regra, a regra é para todos. Ou não tem regra para ninguém, nós estamos na praia, que eu saiba aqui nem é litoral. Então, eu acho que nós precisamos regrar todos aqui, a regra não é só para os vereadores e assessoria. Eu acho que nós precisamos colocar uma regra geral a todos. E com relação ao GCM, compartilho da situação que falou o vereador Edmilson, no entanto, nós não podemos aqui colocar os GCMs como bode expiatório. Na última terça-feira, quase que aconteceu uma tragédia nesta casa aqui. Então, eu acho que essa casa precisa estar preparada para essas situações e votações polêmicas,
Porque a grande situação se deu lá fora. Quebraram os vidros. Quem é que vai pagar? Alguém tem que assumir a responsabilidade. Pelo que eu saiba, 4 federações estavam aqui representadas. Usaram, inclusive, da fala na tribuna. Então, precisa ser chamado para a responsabilidade. Pelo menos tem que ter uma sindicância. Então, eu cobro uma sindicância a respeito disso, porque o direito deles de vir aqui se manifestar é legítimo, foi dada a oportunidade. Só que nós precisamos dar o respeito e ter o respeito. Os servidores estavam trabalhando, tomaram o cacetete deles, eu vi pela imprensa, e isso não pode acontecer. Nós não podemos deixar acontecer o pior nessa Câmara Municipal. Depois que morrer alguém, Inês é morta. Então, nós não podemos trabalhar dessa forma. Então, precisamos regrar para que em outras situações mais avançadas não aconteça uma tragédia nessa Câmara Municipal de Guarulhos, e a responsabilidade cai toda sobre o presidente. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.